Lariucci aqui diretamente da NCC 8374, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. É com você, Wendel, fala aí. SG7 Mary 3 e 4 no ar. Aqui quem fala é o Wendel Garofalo e Marcos Lariucci. E você está sintonizado no Imortais na Estrada, o podcast que mistura aventuras, mitos e muita resenha boa. Acelere com a gente, porque a viagem só está começando. Episódio de hoje: O Ceifador. Saudações, mortais! Estamos começando o ano de 2026, um modelo novo no Imortais na Estrada, não é isso, Wendel? Eu ainda estou aqui, mas Lariucci que começou esse ano, hein? E não comecei na estrada, olha só, eu estou em loco hoje. Imortais no estúdio hoje. Imortais no estúdio. E estamos aqui para falar de quê? O Ceifador. Estamos aqui agora contando os dias para o lançamento. Que vai ser quando ainda? Dia 16, é semana que vem, cara. É isso aí. Dia 16 de janeiro, gente, vai sair o Ceifador, a origem do Nikolai, Ceifador. A gente está com, é como se fosse um novo selo da gente, da série Immortals, vai ser Immortals Origins, ou Immortals Origens, que a gente vai focar na origem de alguns personagens. A gente já tem o do Rei Celta contado, os 3 livros já estão. Quer dizer, o terceiro vai sair agora ainda. O terceiro já tem data marcada. Se não me engano, é 1º de junho, não é? Já está em pré-venda, isso. Está em pré-venda. Os outros 2 já estão aí. E aí a galera me apurrinhou. Queriam que contasse a história do Nikolai. E eu bati o pé, falei, não vou contar, eu quero mistério. Mas conta aí. Aí eu falei, tá bom, vou fazer alguma coisa aqui. Eu já tinha as coisas em mente, eu só fui passando para o papel. É isso. E nesse programa de hoje, o Wendel vai contar pra gente aí como que ele fez para ficar enrolando de contar essa origem de todos esses anos. Pois é. E por que agora ele resolveu contar essa origem. A gente já sabe, né, Wendel? Um monte de coisas a respeito do Nikolai, ao mesmo tempo que a gente não sabe nada. A gente sabe sem saber, não é isso? Pois é, cara. O Nikolai, ele é aquela coisa misteriosa mesmo. O Nikolai, ele mudou muito desde que eu criei até quando a gente fez o livro. E o que a galera pega não é metade do que conta a história do Nikolai. Pois é. É importante deixar claro que desde o começo, o Nikolai, não é, o Ceifador, ele nunca foi pensado como um personagem simples. Exato. É um personagem que ele não chega para resolver conflitos. Ele chega quando o conflito já destruiu tudo. Às vezes ele ajuda a destruir mais um pouquinho. E tem um fato interessante sobre o nome O Ceifador. A escolha de um título de livro para esse aí é complicado, porque se você jogar O Ceifador, tem tanto livro com esse nome, mas tanto. Tem. Mas o que acontece? Ele nunca foi criado com essa ideia. O nome O Ceifador, quando eu criei, na longínqua década de 90, eu queria um nome forte. Eu queria um nome que mostrasse alguma coisa, assim, um personagem ameaçador. Porque o Nikolai ele foi criado como um NPC para ser ameaçador. Era para ser aquele cara que dava medo. Exato. E aí, nós tivemos uma chuva de influências de anime para poder fazer isso. E a ideia do nome Nikolai, ele veio do Rurouni Kenshin, que era conhecido como o Battosai. Era o retalhador. O retalhador. E eu ficava assim, cara, é maneiro, né? Foi o nome do cara, Battosai, o retalhador. Eu precisava de um nome assim forte, de impacto. E comecei a pensar, falei, como que pode ser? Aí veio um monte de ideia besta na cabeça, até que apareceu a ideia de O Ceifador. E às vezes o simples funciona muito melhor que o complicado. Pô, tremendamente. E foi aí que Nikolai ganhou a foice. Porque até então, ele era um personagem que não usava foice. O lance dele ser cego
Tem gente que fala, coisa do Demolidor. Não. Nas próprias histórias do Rurouni Kenshin, tinha... Como que é esse nome em português? Acho que é Samurai X. Samurai X, isso aí. É Samurai X, né? Exatamente. Tinha um personagem que era um personagem cego também. Que ele tinha... Tem um clássico também, que é o Zaitoshi, não é? Zaitoshi. A pronúncia vai pegar a gente. Zaitoshi. Um samurai que é cego. Sim. Não é uma coisa muito simples, muito inventada. Tem essas coisas na história. Tinha na história do Thor também. Do Rurouni Kenshin, é inspirado nesse Zaitoshi também. Personagem que tem. Mas é. Tinha na história do Thor também, o cara que acerta o Balder. É o arqueiro mais velho, o melhor arqueiro que tinha, um arqueiro cego. Uhum. Então eu peguei esse monte de coisa para poder juntar e criar o Nikolai. A imagem do Nikolai, novamente, a gente pegando de anime, foi uma mistura de Zaga, de Guerreiras Mágicas, com o Aslan, de Lodos. Era. Então, sabe, joguei tudo no liquidificador e saiu ali o Nikolai. Ele era muito Aslan, né? Muita coisa. Era uma época que a gente tinha que ir longe para poder ver anime, não tinha anime na televisão, não tinha revista, não tinha nada. Quando eu vi aquela imagem, eu falei, caraca, aí, parece esse cara na tua frente, tu não fica com medo? Isso que eu tava pensando. Imagina isso, a gente jogando, e aí, de repente tu sacava aquela folha de papel de dentro da pasta com um desenho, botava na mesa e falava, agora vocês chegaram de frente para esse cara aqui, ó. E ainda tinha aquela outra coisa também de Cavaleiros do Zodíaco, aonde você tinha o Mu, que o cara é verdade. O cara era mais poderoso de olhos fechados. Aí eu falei, o cara faz isso tudo de olhos fechados, cara. Então, mistura isso tudo. E aí saiu o Nikolai. Diversas influências, né? Muita influência de tudo que as pessoas conseguem imaginar e não imaginar. Foi assim que nasceu a imagem do Nikolai. Mas agora, vamos falar assim, como que quem acompanha os livros do universo Immortals, como que esse leitor conhece o Nikolai? Porque, assim, a gente está falando de hoje, quantos títulos nós temos publicados? Nós temos o Cálice dos Hereges e o Sacrifício dos Puros, que é a busca dos mortais. Temos o Som da Perseverança, que é o outro long play que tem o Nikolai também. Sim. E temos os Lendas. Lendas 1, que tem vários contos com o Nikolai. O Lendas 2, ele não aparece. Mas no Lendas 3, ele já está lá de volta. Quase como o protagonista do livro. Então... E tem o Rei Celta 2. Oi? Tem o Rei Celta 2, ele tá lá. Também. Ele não tá só fazendo uma participaçãozinha, não. Inclusive, tem outros contos que são prequelas desse capítulo do Rei Celta. Nesse no Rei Celta 2, ele mostra pro Brighton que ele não é tão fodão quanto ele acha que é, não, cara. Pois é. Que o Brighton tá subindo a cabeça dele o que ele é. É justamente nesse capítulo que ele dá uma sentada assim e fala, não, peraí, vamos voltar pra casa. Já não dá mais pra mim aqui, não. Tô tranquilo, a gente já dominou tudo que tem que dominar. Pois é, vambora. Nós vamos. Não, vambora, acabou. É mais ou menos assim que o Brighton sai de lá. Mas então, como que ele é mostrado pra quem acompanhou os livros até agora? Então, isso é interessante, porque eu já vi pessoas com ideias completamente diferentes de como ele é. O nosso amigo Leonardo, Geek Velho, uma vez ele fez uma imagem do Nikolai, mas ele fez uma imagem do Nikolai, cara, que eu falei, cara, nem eu nunca tinha imaginado o Nikolai assim. Ele fez o Nikolai John Wick. Pois é. Já teve outras pessoas que já veem ele mais caladão. Então, existem nos próprios contos, existem várias facetas do Nikolai. O Nikolai, como afinal de contas, é um personagem que tem mais de 60 mil anos. Então, o cara já passou por diversas fases. Pois é. E no próprio Cálice dos Hereges, você vê, por exemplo, no capítulo do prólogo, quando ele aparece logo no início... não vou chamar isso de spoiler, não, pelo amor de Deus. Tem mais de um ano que o livro saiu. Pois é. Spoilers desses aí, esses títulos que nós falamos, já estão liberados. Pois é. Ele
ele mata, cara, uns monges lá, que não dá nem tempo dos caras. Ele pergunta e mata o cara, não dá nem tempo do cara tentar responder. Ele vai fazendo uma purga. Pois é. No capítulo seguinte, ele é atacado por 5 bandidos. 5 bandidos, vagabundos maltrapilhos. Exatamente. Ele nem tira a espada da bainha. Ele não mata ninguém. Ele só incapacita os caras. E não é incapacitar tipo o Batman, não, de fazer traumatismo craniano. O cara nunca mais andar. Ele só pega o cara, depois ele joga diante dos caras e fala, vai embora daqui. De um Mas aí, capítulo pro outro. Isso daí foi um recurso que nós usamos, até porque a forma como nós organizamos os capítulos do Cálice dos Hereges foi uma grande misturada, foi um Pulp Fiction. Exatamente. O capítulo que o pessoal está vendo, o Nicolai já pelas tampas... É um ano depois. É o último capítulo. Inclusive, é o último do Sacrifício dos Puros, que é o livro 2. Pois é, mas aí olha só. Depois volta tudo pro início. Mas você vê, no final do Cálice dos Hereges, do Sacrifício dos Puros, depois de ter acontecido tudo aquilo, dele e o Brighton ter aquele embate com aquela criatura, que aí eu não vou contar não. Só quando a gente destrinchar o livro. Que eles têm aquele embate com aquela criatura, que acontece o que acontece, ele volta. Assim, é como se ele ligasse uma chave, que o Brighton tá desesperado com uma coisa que acontece, e ele volta como monge budista dele, coloca a mão no ombro do Brighton e fala, acabou, vamos embora. Não deu. Mas o Nicolai, cara, não adianta. É porque aquela coisa que ele já passou por tantas coisas, ele já teve... Tantas vezes, pois é. Tantas vezes ele foi frustrado nos planos na hora de acontecer, que ele meio que espera já aquilo. Para ele é mais uma tentativa. Pois é, como aquele ditado, espere o melhor, prepare-se para o pior. Isso aí. E ele já tá assim, cara, ele tá calejado. Isso acontece desse jeito também no Som da Perseverança. Quando chega lá no final, que eles conseguem reunir lá as partes do artefato, e não acontece nada. Pois é. Aí o Nicolai só vira as costas e fala, tô saindo de cena, vou caminhar por aí, não vem atrás de mim não. Mais uma vez, a cena que se repete. Então, será que é assim que os leitores conseguem ver o Nicolai, alguém que já está cascudo, calejado pelas frustrações aí dessas buscas inconclusivas pelo fim da maldição? Eu queria muito, cara, que as pessoas pusessem isso nos comentários pra gente ver, porque a ideia é justamente a gente fazer isso. Às vezes, eu e você, a gente já tem uma ideia toda estabelecida de como é, a gente acha que a gente está contando a história legal. Uhum. Mas, às vezes, para o leitor, né, que não está tão envolvido quanto a gente, por exemplo, a gente tem dezenas de contos, de histórias escritas que ninguém nunca viu. E isso faz uma parte da construção do personagem. Isso. Às vezes, a gente coloca uma frase do cara porque a gente sabe que no futuro essa frase ela vai fazer um sentido danado. E pode ser que pra gente isso está muito bem colocado. E o leitor fique muito perdido, não saiba exatamente o que esperar. Então eu acho legal a gente ter essas interações pra gente tirar essas dúvidas, né? Porque às vezes as pessoas dizem, mas por que ele fez isso? Então, cara, tem uma coisa assim que às vezes o cara não leu determinado conto ainda. É como uma grande série, né? Às vezes você perde um capítulo e você pode perder uma referência. Mas é aquela coisa que a galera tem que entender sempre. O Nicolai, ele não é bom, mas ele não é mau. O Nicolai, ele é neutro. Se aquilo ajudar ele faz. Se ele precisa salvar toda uma cidade, se ele precisa impedir um cataclisma nuclear para ele alcançar o objetivo dele, ele vai fazer isso. Cataclisma nuclear. Pois é. Inclusive no conto... tem um conto que vai sair no Lendas 4 que é exatamente isso. Eu quase dei um spoiler. Ele vai fazer uma coisa ali para salvar a humanidade. Aí você vê assim, mas não é o cara que... É o cara que ele age de acordo com os interesses dele. E aí as consequências não importam. Pois é. Se ele vai ter que, de repente, congelar um aliado porque o aliado vai atrapalhar ele vai congelar o aliado.
Ou aliada. Eu lembro que a gente estava numa dessas exposições aí de geek alguma coisa e tal, e chegou um camarada querendo dar uma olhada nos livros e tal, e saber da história, como é que era, e a gente ficou conversando ali, falando um pouco sobre os livros. Aí o cara falou assim, porque eu li um livro aí, até uma série de um escritor até famoso, que a série ficou hypada há um tempo, que é o Nome do Vento, Sim. daquele Patrick Rothfuss, que até hoje ele está devendo a conclusão, hein? Já tem anos que ele não escreveu o terceiro livro. Mas, enfim, o cara reclamou que, ele gostava de livros de fantasia e que chamou a atenção, o nome do livro, a capa, e ele começou a ler, mas ele achou o personagem principal, o Bote, super overpower pra cacete. Tudo que o cara fazia, ele era o melhor, tudo ele se dava bem, tudo ele de primeira e tal. Aí ele perguntou, mas e esses personagens de vocês aí? Porque a gente estava falando justamente do Nicolai. Você acha que quem não conhece, quem não leu prestando atenção, pode achar que o Nicolai é assim, overpower o tempo todo? Com certeza. A pessoa não prestou atenção nas nuances. Então, Falta conhecimento sobre o personagem para saber o que ele é capaz e o que ele não é capaz. Então, eu acredito que muita gente pode ler e achar que realmente o Nicolai é um cara overpowered. Mas, infelizmente, as pessoas que acham isso, eu vou ter que falar, a pessoa não leu direito. Não é? Porque a gente coloca todas as pistas, a gente não chega. Teve um cara que uma vez falou pra mim, por que você não fala logo o que é? Eu falei, caraca, vou tirar todo o mistério do negócio? Eu perco uma tempão criando um mistério e de repente você quer que eu chegue e fale, olha, vou dar uma nota de rodapé dizendo, é isso. Eu coloco o tempo todo o Nicolai, ele só não morre. Prestem atenção, gente. Enquanto o Brighton aparece todo ferrado, o Nicolai não aparece machucado. Isso é porque ele é invulnerável. Reparem quando ele é atacado o que acontece. A gente coloca... Cara, eu sou chato com descrição para mostrar que toda vez que ele faz alguma coisa estranha, tem uma mudança no cenário, tem alguma coisa... tem um momento no Cálice dos Hereges que o Nicolai ele fica puto, que ele dá uma porrada numa mesa. Caraca, tem um zumbido que toma conta de todo o cômodo onde eles estão. Nicolai ele começa... vibra igual um Nokia. Ele é um Nokia. É verdade. Ele vibra, cara. E ele emite uma luz azulada por debaixo da roupa. Aquela bateria que dura 2 semanas. Pois é. Não, e ele emite uma luz azulada por debaixo da roupa. É dito isso. Como é que ninguém tá percebendo o que tá acontecendo ali? Isso não é possível. Tem uma cena de uma batalha em que vem um cavaleiro com uma lança. De carga de cavalaria. Pois é. Acerta o Nicolai em cheio no estômago. E a lança enverga. Não acontece nada com o Nicolai. E depois, quando o Nicolai está protegendo uma menina, um cara vai e enfia um disparo na nuca e o Nicolai morre. Simples assim. Simples assim. Eu falei, então, dá para perceber que o cara é vulnerável? Dá para perceber que tem alguma coisa que mostra que ele é vulnerável? E aí... é a parte interessante. É para isso que serve o Ceifador. O livro O Ceifador, Aurora das Trevas. Ele vai contar como que tudo começou. Até o momento em que ele vai se tornar imortal, em que ele vai começar a ter certas habilidades especiais, tudo contado bem lentamente para a pessoa conseguir entender. Sequencialmente. Sem flashback. Esse não tem flashback nenhum. O livro é todo linear, mostrando desde o Night... Para dizer que não tem flashback, o capítulo 2 é um flashback. Porque no capítulo 1 mostra Nicolai nascendo, e no capítulo 2 mostra a mãe dele indo pedir pro cara lá fazer umas mandingas lá para ela saber algumas coisas. Depois disso, é tudo totalmente linear. Você vai ver o Nicolai bebezinho,
até terminar o capítulo, o livro 1, né? Que é o Aurora das Trevas, que a gente está lançando semana que vem. No livro 2, que é a Última Morte, que é quando ele se torna imortal. Então, durante todo o primeiro livro, a gente vai ver como que ele se tornou um líder tão temido. Eu não vou dizer sanguinário, não, cara. Mas você vai entender o porquê que ele chegou a esse ponto. Que nada é gratuito, que tudo é consequência. Então, como você falou agora do livro A Aurora das Trevas, vamos para a grande pergunta. Por que contar nesse momento? Por que contar essa história agora? Eu acho que o personagem já amadureceu o suficiente. Eu acho que a gente já contou mistérios demais dele. A gente já mostrou histórias dele em épocas pré-diluvianas. Já mostramos que ele teve contato com tecnologia alienígena. Já mostramos que o cara tá existindo até hoje, que ele manipula a tessitura do universo. Então eu acho que agora é o momento para você entender, cara, eu vou mostrar para vocês o porquê que ele ficou desse jeito. Já que você não entende, como tinha gente que fala assim, eu queria ser que nem ele, porque viver para sempre, ter essas habilidades, pô, isso aí é muito bom. Então, aí é o momento da gente mostrar que nem tudo são rosas. Até agora, em todos os títulos que nós lançamos, todos esses, mostrando as histórias dos imortais, é bem possível você observar no Nicolai que uma das coisas ele é um cara amargo. Ele é um cara amargo. Isso não tem como negar. Mas por quê? Como que ele chegou a ficar dessa maneira? Isso é uma das coisas que vai ficar claro, acho que claro até demais, com essa origem. Sim, mais claro do que isso, impossível. Todo mundo sabe que Nicolai ele foi traído, todo mundo sabe a respeito da Tiana, isso tudo já foi contado nos livros anteriores, e a galera vai ver como que isso realmente aconteceu. Quem foi a Tiana? Por que ele era tão apaixonado por ela? Eu acho que isso é o mais importante. Porque é falar, ela foi o grande amor da vida dele, foi o grande amor da vida dele. Pô, cara, mas 60 mil anos atrás, será que esse cara não superou essa mulher, não? Não é possível, cara, que 60 anos e ela 60 mil anos. Na calça. Pô, põe chá nisso, cara. Porque é muito tempo. E o cara, o que acontece? Você vai ver em algumas histórias, por exemplo, em O Monte dos Mortos, a gente vê que ele começa a ter uma mudança ali com aquela personagem que ele sequestra, resgata. Não sei exatamente como que a gente pode falar. Não vem com essa de resgate, não. Ele sequestra. Pô, mas ele sequestra a menina de um cara abusador. Não, resgate. Pô, mas o cara era o tutor dela. Ah, tá. Era. Tá bom. Com a melhor das intenções. Bom, mas enfim, a ideia dele ali não era ajudar a menina. Só que a menina começa a quebrar ele aos poucos, né? E aí, nada como um dia atrás do outro. Pois é. É interessante, que aí você vê que, embora a Tiana ela fala isso, né, que no fundo ele acaba tendo um coração, por mais que ele tente esconder aquilo. Porque o que acontece? O Nicolai ele tomou tanta pancada da vida desde o início que esse tipo de coisa é aquela coisa que protege ele. E aí quando ele se abre para um sentimento, toda vez que ele fez isso, ele se deu mal. Por isso que é um cara amargo, que ele fala assim, não, eu prefiro não fazer. Pô, por isso que o Brighton abre o coração pra ele. Você é meu amigo. Ele fala, você não é meu amigo. Eu não sou seu amigo. Nós somos companheiros, é diferente. Mas aí depois o Brighton conquista o coração dele também. Como não, né? Ele conquista o coração de todo mundo, pô. Pois é, o Brighton tem isso. A cabeleira do Bon Jovi tá aí pra isso. Pô. Pois é. Então vamos lá, cara. Já falamos de como surgiu a ideia, o porquê agora mostrar a origem do ceifador. Vamos falar um pouquinho, mas sem spoilers, de o que é o ceifador, a Aurora das Trevas. É interessante a gente falar que não vai ter spoiler, porque a gente sabe que no final ele vai morrer. Mas ele não morre. Ele não morre nesse, pô. Ele morre no outro.
Sim, a gente sabe que ele vai ser traído, a gente sabe que a mulher que ele ama vai morrer, a gente sabe que... problema de contar uma prequela, né? Mas esse primeiro é novidade. As pessoas não sabem em que circunstância. Exatamente, a pessoa não viu aquilo acontecer. E esse primeiro é tudo novidade. A gente é levado para um mundo em que não existe resquício dele. É uma história tão antiga, mas tão antiga, que por mais que você coloque, que você comece a cavar, a procurar, não existe resquícios dessa época onde Nicolai existiu. A única coisa que existe é ele. É a única prova de que aquela época existiu, é ele. E aí a gente vai para aquela coisa. É um mundo, como a gente fala, né? É como se fosse a Ereboriana. A Ereboriana de Immortals. Nessa época, nós temos monstros mais comuns, né, de aparecerem, criaturas mais fantásticas. Tem mais fantasia. É muito mais fantasioso. É um cenário fantástico, assim, em termos de literatura. É um cenário todo fantástico. Por quê? Você teve essa liberdade de escrever um mundo que não foi registrado. Exatamente. É o que eu criei a chamada região de Talória, que fica onde hoje seria a Sibéria, para as pessoas conseguirem às vezes se localizar, né, de quando a gente está falando de determinados locais. Porque assim como na Ereboriana, né, é um mundo fantástico, mas você se identifica com regiões do nosso mundo. Você vê, nitidamente você tem a África, você tem a China, você tem o Japão, você vê que tá com outros nomes, mas tem. O Robert Howard, ele se baseou muito em conceitos que, engraçado, a gente usa também como influência, como inspiração, que é da teosofia, da Blavatsky. Exatamente. Essa divisão do mundo, essas eras, essas raças, civilizações que foram apagadas sem deixar resquício nenhum e tal, são inspirações que vêm dali. E o Robert Howard, o Lovecraft, alguns outros escritores dessa época, muitos deles beberam nessa fonte também. E aí é a graça da gente fazer. Quando a gente cria essa época do Nicolai, tem que lembrar que existe também ainda uma época mais antiga, que é a época do Ravenlord. A do Ravenlord ainda é mais antiga. Quando o Nicolai é criancinha ali, quando o Nicolai está nascendo numa noite tempestuosa, o Ravenlord já é imortal, um capitão de tempo. Ele já está perambulando por isso. Tanto tempo quanto o Nicolai teria, né, na atualidade, o Ravenlord já tem no momento em que o Nicolai está nascendo. Pois é. O Ravenlord é pro Nicolai e o que Nicolai é pro Brighton. É isso. Mais ou menos por aí. Eu acho que é uma boa comparação em questão de período existencial. A diferença é que o Ravenlord está vendo as coisas acontecendo, né? E aí a gente coloca... As pessoas, elas podem, até quando estiverem lendo, acharem que está tendo coisas parecidas com o Conan mesmo, na parte de magia, na parte na parte da fantasia. Por exemplo, como é de uma região muito fria, o Nicolai tem o cabelo preto e aquelas coisas todas, eu sei que vai ter gente que vai falar, pô, parece o Conan, né? Igual do filme do Conan, quando ele era pequeno. A gente tinha que... Eu sempre falei que o Nicolai, ele era russo. Mas ele não podia ser russo porque não existia Rússia. Pois é. Então tinha que ser alguma coisa naquela época. E, vamos lá, vamos pegar uma coisa fria. Se eu colocasse uma coisa nórdica, ia ficar batido demais, aquelas coisas de viking, isso, aquilo. Pois é. Se bem que se você pegar também a galera do Conan, eles vão lembrar vikings também. Você coloca caras grandes, guerreiros com pesadas armaduras, vai lembrar o que você? A diferença era que os cimérios, eles eram morenos, de cabelo preto. Como eles se queimavam para ficar moreno, ficar com bronzeado naquele gelo, eu não sei. Cara, da mesma maneira que os esquimós são bronzeados. O frio queima. É o reflexo do sol ali, no espelho. Pois é, e é uma coisa mais ou menos assim. Aí a gente tem os elementos de fantasia, tem
tem a neve, mas a gente também tem momentos de calor. A gente tem o reino para onde o Nikolai vai no final do livro para fazer a aprovação maior dele. É uma região que já não é fria. Nós somos apresentados à tribo do Nikolai, os Tarum. E é legal, cara, porque no início do livro existe como se fosse um relato de um escrivão, né, daquela época. A gente pode até novamente lembrar do Conan, o Bárbaro, quando a gente tem aquele cara dizendo que narra as histórias, tudo bem? Que era o que tinha também na revista, na Espada Selvagem, as Crônicas da Nemédia. Isso. Ele começava lá com "Saiba, ó príncipe, que nos anos, blá blá blá". E o filme começa assim também. Isso. Então, é mais aquelas coisas que a gente se inspira para fazer. E aquelas crônicas. Lá no final do livro a gente vai ter o apêndice. Eu acho legal, de repente, a pessoa até começar pelo apêndice para poder entender a hierarquia daquele mundo, né? Isso aí foi uma coisa que o Leonardo falou também dos primeiros livros da gente que ele leu. Ele falou, leiam, quem vai ler, dá uma lida no apêndice dos livros primeiro, porque explica muita coisa para quando você entra na história. Você já não entra na história sem saber nada. Porque o normal a pessoa vai lendo conforme tem nota ou alguma coisa que referencia o apêndice, a pessoa vai até lá, dá aquela folheada, aí lia no apêndice e volta. Sim, mas olha que esses outros livros que nós escrevemos são passados no, tipo Cálice, o Rei Celta, eles são passados na nossa história. Esse é de um mundo de fantasia. Então é legal você dar uma lida antes para você saber como que funciona o mundo dos Tarum, o mundo da tribo do Nikolai. Para você ter um conhecimento prévio para não ficar tão perdido enquanto está lendo a história. Para quando você chegar a ser apresentado ao líder, é chamado de o Pai Urso, você for ler, você entender o porquê que ele é daquela maneira, o porquê que a tribo está daquele modo. Então é legal você ver que, embora seja uma tribo de guerreiros, eles estão meio decadentes. Então tem uma explicação dali o porquê daquilo está acontecendo. Os Tarum são uma tribo em decadência. Eles eram grandes guerreiros, grandes conquistadores, e aos poucos eles foram entrando em degradação, foram parando, as guerras foram acabando. Eu acho que eles fizeram um serviço bom demais. Eles não tinham mais aonde atacar, e aí eles foram começando a ficar lá na terrinha deles. Começou o sedentarismo. Começou o sedentarismo. E isso é uma coisa que, quando o Nikolai crescer, ele não vai aceitar. Ele vai retomar a era de conquista dos Tarum. E põe conquista nisso. Que o cara faz, mas, novamente, não é à toa que ele faz aquilo, não. Ele acaba sendo levado a fazer o que ele faz. É como se o mundo tivesse feito ele se tornar o ceifador. Ele, na verdade, ele é a consequência do que acontece no livro. Consequência é a palavra perfeita para isso. Ele não escolheu aquilo. Ele não escolhe ser o que ele é. O mundo faz ele... Não, vamos lá. Ele escolhe, né? A gente sempre tem escolha. Mas é aquela coisa. Não, olha só. Ou é isso, ou não é nada. Ou você é. Não, eu prefiro ser assim. É aquela coisa da Mamãe Gothel, né, de Rapunzel. Você quer que eu seja o vilão? Eu vou ser o vilão. Pois é. Então, cara, vamos convidar o pessoal. A quem quiser conhecer essa origem do ceifador, chegar lá na Amazon no dia 16 de janeiro, que é uma sexta-feira. É a próxima? Tem que ser essa outra. Não, é a próxima, semana que vem. Tem que ser essa sexta-feira, a outra. E nesse final de semana, com o lançamento do Ceifador, primeiro volume, para quem não conhece ainda o Universo Immortals, todos os livros vão estar lá com download gratuito. Então, quem já tem alguns, vai lá e completa a coleção. Isso aí. Completa tudo e aí depois você começa a ler o Ceifador, cara. Porque se você começar a ler o Ceifador agora, eu acho que você perde impacto. Senão a gente tinha lançado ele primeiro. O primeiro livro era o Ceifador. Não tem graça. A graça é você conhecer depois. Cara, como que isso aconteceu, como que isso se tornou assim.
a gente planeja, né, retomar com nossos livros físicos também esse ano. Estamos com alguns projetos aí. Tá meio difícil, mas vamos lutar. Vamos sim. Aí, enquanto isso, o pessoal vai lá na Amazon. Vai lá na Amazon que os livros lá, estão quase de graça. E não, ironicamente, esse final de semana vai estar de graça. Né? Pois é, nesse final de semana próximo, não esse sábado agora. Nesse final de semana do lançamento do Ceifador. Vou deixar o link aqui embaixo para todo mundo já ir direto para ele, já marca lá, já coloca como lista de desejo. Para poder dar aquele incentivo para a galera, baixa todos eles e depois vai lendo. Retorna lá no canal, vai lá no início e vê qual a sequência de leitura. Isso, eu acho que é o episódio 2 da gente, mostrar a ordem certa para ler. E com essa ordem certa para ler, o ceifador vai entrar onde? No final da fila? Cara, então, é tipo do Rei Celta, né? Você pode ler... pode ficar no final da fila. Vocês podem ler ele no final, porque eu acho legal, eu acho muito legal, depois de você conhecer tudo que você conheceu, você querer saber como que aquilo surgiu. Mas também, se o cara quiser começar por ele e depois já ver o porquê que o cara é assim, né? Nada impede. Ainda mais que o livro 2 ainda não saiu. Estou revisando ele ainda para a gente já começar a planejamento para ver se a gente lança ainda esse ano ou o ano que vem. Mas a gente está aqui também para poder tirar dúvida, né? Vai no Instagram, pergunta aqui, faz comentário. Vai lá no X, manda um direct. Isso. Faz um comentário. Se você não liga para spoiler, a gente manda um spoiler para você. Fala com o Lariucci, ele adora dar um spoiler. É só me perguntar. Agora, eu não consigo dar muito spoiler do que a gente ainda está planejando para frente, né, cara? Porque a gente tem bastante material. A gente tem até planejado para esse ano, nós temos o Lendas 4. Cara, o Lendas 4 vai explodir a cabeça da galera. Mas não fala nada por enquanto, não. Poxa. Digamos que é algo que vocês... a gente vai ter o Lendas 4. Vamos dizer que o Lendas 4 está num estilo literário que vocês não imaginariam que poderia ter. Eu conheço gente que fala, mas não faz sentido ter isso. Não faz sentido. A gente não escreve para fazer sentido. Pois é uma história de imortais, pô. Não são os caras que não morrem, né? Não são os caras que não morrem, que manipulam a energia do universo. Pois é. O que mais que faz sentido? Pois é. Então é isso. Então é isso. Não, Larissa, você é o host hoje, você termina. Vamos lá, galera. Então é isso. A gente vai ficando por aqui, na expectativa para chegar logo a próxima sexta-feira, dia 16, onde todo mundo vai ter esse encontro marcado com o ceifador. É ruim para a galera para os mortais. Encontro com o ceifador. Pois eu pensei exatamente isso. Todo mundo de encontro marcado com o ceifador. Caraca, arrumou maior praga pra galera. É o livro, tá? Pessoal, então nós vamos fechar por aqui. Depois dessa aí do encontro com o ceifador. Nós nos encontramos nessa vida ou na próxima. Nessa vida ou na próxima. Um abraço para todo mundo. Lariucci aqui, encerrando mais um Imortais na Estrada. Hoje não tão na estrada assim. Imortais no Estúdio. O Wendel Garofalo encerrando aqui com vocês. Um forte abraço. Nos vemos semana que vem. Valeu! Você ouviu Imortais na Estrada, um oferecimento de DN 986.7 FM, sempre na sua sintonia. Agora nas ondas médias dessa galáxia, ZYB 853. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. SG 7 Med 3 e 4, desligando.